Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a essa atividade de recepção aos estudantes ingressantes no IFISH no ano de 2019, que tem como título geral Democracia e Direitos Humanos. Eu gostaria de iniciar essa atividade agradecendo ao professor Frederico Almeida, que é o coordenador da graduação em Ciências Sociais, e todo o grupo que esteve envolvido na elaboração desse conjunto de atividades de recepção aos calouros, que esse ano ocorre aqui no IFCH de maneira unificada. Então hoje a gente tem essa mesa intitulada Colapso Ambiental e a Construção Social dos Desastres, com o professor Luiz Marques, do Departamento de História, e a professora Norma Valêncio, da Universidade Federal de São Carlos, a quem eu agradeço a disponibilidade em participar dessa atividade que a gente propôs. A professora Norma vai começar fazendo a sua apresentação. Ela é ligada ao Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, atualmente. Ela é economista, mestre em educação, nas áreas de filosofia e história, e doutora em Ciências Humanas na área de Ciências Sociais. Ela é vice-coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, o NEPED. Ela é uma das fundadoras dessa discussão sobre sociologia dos desastres no Brasil, com uma grande quantidade de projetos de pesquisa realizados sobre a questão dos desastres e com uma extensa bibliografia produzida nesse campo. Então, professora Norma, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui. Gostaria muito de agradecer a coordenação do curso, professor Frederico e professora Joyce, por essa oportunidade de fazer parte do time que está dando boas-vindas para vocês agora. Ao professor Roberto Carmo, que está representando o IFISH nesse momento, e a satisfação de conhecer e estar partilhando essa reflexão com o professor Luiz Marques. Há 25 anos atrás eu saí daqui como aluna de doutorado e foi muito inspirador para mim a experiência de também estar aqui aprendendo nessa instituição pela qual eu tenho um grande carinho. Eu vou falar muito brevemente, na verdade isso é uma exposição, mas para a gente lançar ideias para reflexão e para o debate, do que propriamente a gente poder aprofundá-las, né? Além de agradecer a todos, eu queria especialmente também cumprimentar o Miguel Hernandes, o pós-doc que está ali atrás. Miguel Hernandes é um grande pesquisador mexicano, com quem também a gente já teve prazer de estar juntos em México. No tema proposto pelo Roberto de colapso ambiental e construção social dos desastres, vamos passar para o próximo, eu gostaria de me ater a uma perspectiva que talvez seja do interesse de vocês, cientistas sociais ingressantes, que é, por um lado, pensar neste contexto em que as bases científicas, o contexto da contemporaneidade, em que as bases científicas e materiais da nossa sociedade é feita de muitas disjunções, por um lado, né? Nós somos essa sociedade da hiperespecialização, né? Em que, como diz um filósofo, né? Nós sabemos tudo sobre nada, né? Em função das nossas especializações, porque elas nos apartam muito no campo do conhecimento e no âmbito das forças produtivas da sociedade também, né? Nós estamos cada vez mais pulverizados em vários olhares, saberes e práticas, o que muitas vezes faz com que a gente seja capturado pelas armadilhas do reducionismo, inclusive intelectual, inclusive no âmbito da academia, né? Para as ciências sociais, do meu ponto de vista, esse contexto faz com que os novos cientistas aqui das ciências sociais tenham o desafio de procurar reconectar processos que parecem guardar certa autonomia, né? Ou seja, nós precisamos exatamente desarmar as armadilhas do reducionismo, né? E pensar em certas junções daquilo que foi desconectado
para entender certos processos, por exemplo, como o das desigualdades sociais, das injustiças sociais e de todo tipo de violência. E precisamos também nos colocar no desafio de revelar, né, como esses processos, né, além de desconectados, também estão relativamente mutilados na nossa capacidade interpretativa, né? A gente precisa revelar, né, explicitar essas mutilações, né? Se nós pegarmos ali no CNPq uma árvore do conhecimento, né, a gente vai ver que dentro dos diferentes campos campos disciplinares, aparece cada vez mais, né, sub-áreas, né, e que impedem o nosso diálogo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, da área de ciências exatas e da terra, da álgebra, da topologia, da matemática aplicada, no campo das probabilidades, e cada sub-área que aparece lá significa, ao mesmo tempo, uma potência no avanço do conhecimento e uma impossibilidade de diálogo. Para mim, que sou de uma sub-área da sociologia, que é da sociologia dos desastres, né, isso foi muito difícil também, porque havia colegas, né, que trabalhavam, por exemplo, na área de sociologia da violência e que diziam que não tinha nada para conversar comigo em função de toda uma literatura, da forma como os objetos eram delineados, eu não podia conversar. Colegas da antropologia que não podiam conversar porque são da antropologia social e cria essas impossibilidades também. Então, o sentido o sentimento de solidão é muito grande, né, em função dessa hiperespecialização também. É um desafio com o qual a gente tem que lidar e fazer reconexões, né? Por exemplo, um grande parceiro intelectual nesses anos tem sido o professor Roberto do Carmo, aqui da demografia do NEPO, né? Nós temos quebrado essa barreira e conseguido fazer interface, né, entre os nossos campos e subcampos. O próximo. Desafios adicionais do diálogo que eu vejo como imperativo para que a universidade ela consiga avançar em termos de jogar luz e produzir novas utopias para a sociedade, diz respeito também, né, a não apenas um diálogo entre diferentes expertises, que é muito desvalorizado na nossa área, mas no campo das ciências duras eu vejo essa articulação sendo melhor feita. Eu vejo a química, a física, a engenharia de materiais na minha universidade, há quanto tempo eles se articulam para lidar com desafios inovadores de ciência e tecnologia. E eu vejo que nós, as ciências humanas e sociais, estamos ainda um pouco reticentes, né, em procurar esses elos, essas conexões dentro das nossas especialidades, né? Há um desafio também no reconhecimento de uma relação entre quem é o observador e quem é observado, né? O sistema observado é parte intelectual e cultural do sistema que observa. E assim o observador observa a si mesmo, né? Isso quem diz é um grande filósofo, também sociólogo, Edgar Morin, né? Nós temos um desafio adicional que quando delineamos o nosso objeto, né, o nosso objeto não apenas é sujeito, né, é um sujeito social, mas a nossa forma de compreensão do outro também espelha as próprias formas como nós constituímos o nosso processo formativo como intelectual ou como cientista, né? Então há muito de nós na forma como o outro se revela para nós, desde o nosso repertório de interpretações, né? Então esse é um aspecto que a gente não pode esquecer. E esquecer é exatamente isso, a situacionalidade do sujeito que profere o discurso, né? Inclusive nós, né? Desde esse lugar de economista, mestre em educação na área de filosofia e história, desde o meu lugar nas ciências sociais, é desde aí que eu observo um objeto que pode ser um objeto capaz, né, possível de ser apropriado holograficamente, também para usar um conceito do Morin, ou seja, é um objeto
que, a depender de outras colaborações, ele pode ser capturado por uma outra face que ajuda a elevar o patamar de inteligibilidade e compreensão sobre ele também, né? O próximo. Quando nós nos referimos especificamente, né, a esse objeto chamado desastre, do ponto de vista do debate internacional dentro das ciências sociais, especificamente dentro do campo da sociologia, né, para nós, das várias discordâncias em diferentes lineamentos teóricos, nós temos um único consenso. O consenso de que o desastre é um acontecimento social trágico que expõe o problema da ordem e da desordem em várias escalas e dimensões. É isso para nós que é o desastre. E é muito importante repisar isso, que ele é um acontecimento social trágico, que está associado a um determinado evento físico relacionado a dinâmicas da natureza, a dinâmicas tecnológicas, mas o foco dele como acontecimento social caracterizado pelo sofrimento de uma dada coletividade é a forma como nós das ciências sociais podemos capturar e aprofundar a discussão em relação a esse objeto. Quando nós falamos sobre ordem e desordem, é porque muitas vezes vocês ouviram não só como fala daqueles grupos sociais que foram afetados nos desastres, mas como fala do meio político ou do meio técnico que atua em emergência, que quando há um cenário de desastre, aquilo que parece que é o mais convergente como imagem e como sentido é o sentido da desordem, né? Então, o que é o desastre? O desastre é uma desordem, é uma desarrumação súbita e involuntária, né? E que parece que desdiz o processo social que organizou um determinado espaço, né? Então parece que ele vem como algo que nega aquela negação, que nega aquele espaço e vem e desarruma tudo. Então desastre é desordem, e essa desordem vista muitas vezes como essa imagem que vem nas falas, como cenário de guerra, né? Mas a gente também tem que pensar, né, que e isso é importante como cientistas sociais, que há um certo tipo de ordem que produz esse tipo de crise chamado desastre. E para nós, cientistas sociais, é muito importante pensar, né, que ordens perversas estão por detrás daquela desordem, né? Não se nega que existe um desajustamento, para usar o que o professor Milton Santos chamava do espaço, né? Como essa articulação entre sistemas de objetos e sistemas de ações. É claro que há um desajustamento, isso numa dada base física, mas é preciso pensar, então, que ordem é que produz a desordem, né? Então, não é apenas pensar em termos polares, né? Mas em termos associativos e conectados, né? É preciso pensar também que uma vez que haja a desordem, essa desordem, ela suscita tentativas de organização, não apenas de organização externa, quando vêm os técnicos responsáveis pela emergência, quando vêm aqueles grupos técnicos que muitas vezes são contratados por empresas, quando essas empresas estão por detrás da própria ocorrência trágica, né? Há grupos de voluntários que vêm com seus próprios sistemas, voluntários de organizações, né? Ou voluntários que, enfim, não fazem parte de organizações, mas que se mobilizam, que também tem uma pré-concepção de ordem e vem no sentido de prestar apoio e solidariedade. E há tentativas também de auto-organização das comunidades que são afetadas dentro desses acontecimentos trágicos, né? Algumas das tentativas de organização, elas são impostas por terceiros, né? E podem se revelar inadequadas, conflitivas com as comunidades afetadas e suscitar novos desastres. O desastre é, assim, uma oportunidade para inquirição da experiência humana sobre esses enredamentos perversos, né?
daquilo que a gente chama de ordem instaurada e que podem gerar essas contingências coletivas, né? É importante também que nós reflitamos sobre como um desastre ele pode suscitar a morte simultânea de pessoas, morte e eu diria outros tipos de padecimento, né? Ou outros tipos de sofrimento também. A morte simultânea de pessoas, de lugares, de crenças, de modos de existência, nos seus aspectos objetivos, intersubjetivos, simbólicos, espaciais, entre outros, né? Cada pessoa que morre, Morin também vai dizer, é um universo que se esvai, né? Pela perda de todas as conexões que estão implicadas, né? No saber fazer cotidiano daquela pessoa, né? Que agora não consegue mais ativamente, né? Mobilizar essa sua rede de relações. Por isso é sempre importante a gente não pensar apenas no desastre em relação àquilo que ocorre especificamente no que é chamada de cena trágica e que muitas vezes os técnicos envolvidos na emergência, muitos deles de instituições militares, chamam de teatro de operações. É delicado para nós pensarmos hoje, né, com uma vida que é vivida de maneira transescalar, pensar que o desastre é uma coisa que está lá e que acontece lá, né, num certo recorte de tempo e de espaço específico. Talvez fosse melhor para a gente pensar nas implicações do que ocorre no cenário trágico e no chamado dia do desastre e pensar um pouco mais além, né, sobre como isso tem implicações em outras escalas de tempo e de espaço também. Por exemplo, vide 11 de setembro de 2001, né? Nossa, 11 de setembro de 2001 ficou lá para trás, 18 anos agora quase, né? 18 anos lá para trás e lá nos Estados Unidos, e lá em Nova York, né? E lá, enfim, lá, né? Então, você diz, puxa, isso não faz parte da minha vida. Não é bem assim, né? Eu poderia falar, eu estava na borda naquele momento, entre Estados Unidos e Canadá, eu poderia falar da minha própria experiência, de como aquilo implicou numa viagem de trabalho que foi, né, completamente desajustada, desorganizada por conta disso. Mas talvez dos aspectos que a gente poderia lembrar é que esse desastre, ele ensejou desde a ressignificação de objetos tecnológicos como o avião, né? O avião em si mesmo não era arma de guerra, né? Se nós pensarmos na Segunda Guerra Mundial, você tem o avião que joga as bombas, né? Ele é instrumento para o objeto técnico da morte, né? Mas ele não era significado como ele próprio sendo um objeto com essa nova utilidade, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Que ele foi usado repetidas vezes nesse dia com esta nova função, essa nova forma de apropriação de significação. E ele também, desde então, alterou a política aeroportuária de segurança na escala global até os dias de hoje. Desde os primeiros dias, novos protocolos de segurança relativo, por exemplo, ao fluxo de passageiros, ao tipo de bagagem que poderia levar, de que modo levar, mudou até hoje, né? Então ele teve uma durabilidade no tempo muito grande, como uma experiência coletiva para além dos nova-iorquinos, né? Para além daqueles que estavam na instituição, grande instituição militar de segurança e que foi alvejada, para além de. Um outro exemplo, eu ainda tenho 10 minutos. Sim, obrigada. Um outro exemplo, a gente poderia falar do exemplo do desastre, porque nós falamos de um desastre que tinha uma característica, 11 de setembro, uma característica sociotécnica muito marcante, né? E agora que foi chamado na época de desastre natural. No final do ano de 2004, houve o evento físico associado ao desastre, né? Houve um terremoto significativo no Oceano Índico e que gerou como repercussão, né, de uma dinâmica geológica, gerou como repercussão
de tsunamis em vários países banhados pelo Oceano Índico e que gerou algo aproximadamente pela suscetibilidade dos terrenos sujeitos à inundação e pelo processo de vulnerabilização de diferentes grupos nos vários países, gerou um número infindável de mortes, algo aproximado a 200 mil pessoas naquela época, conhecido então como as grandes tsunamis na época do Natal de 2004, né? Inclusive um grande blockbuster, né, chamado Impossível ou alguma coisa assim, que conta um pouco a história de uma família que estava em turismo e estava naquela situação em Bandache ou algum lugar assim, né? Ora, desastres como esses também levam a gente a pensar como ele é uma experiência multiespacial, na qual o lá e o cá estão conectados, e o que faz também com que nós, cientistas sociais, possamos refletir sobre as ideias de autonomia e dependência, né? De repente nós estávamos falando de espaços que estavam muito voltados, por exemplo, para atividades turísticas, né? Sobretudo de europeus, economias dependentes desse turismo, né? Os europeus estavam lá dentro desse papel de turista, né? Eles não eram moradores do lugar, e eles foram um dos grandes dos grupos sociais que maior, em termos de contingente humano, mais foram afetados também. Ora, mas uma vez que eles foram afetados e morreram aos milhares, olha quantas desconexões também existem nos seus lugares de origem, nos Estados Unidos, na Europa, das famílias que foram então desarticuladas em função dessas perdas de pessoas, né? Então você tem outros tipos de implicação em outros espaços, né? Em função do sujeito que se vai. No diálogo que eventualmente nós possamos ter com outras áreas do conhecimento, eu diria, olha, desde das ciências médicas, né, o campo da fisiologia, do campo da psicologia, no debate de percepção de risco, né, que uma área da psicologia trabalha com isso, eu acho importante também considerar os desastres na sua dimensão de experiência físico-bio-antropossocial, né? Assim como também são muitos dos objetos que o professor Edgar Morin também se debruça, né? Se nós formos pensar do ponto de vista não apenas sensorial, né? Mas pensar como o sensorial, o sensorial, nós não estamos também falando apenas em termos de conexões neurais que ligam à esfera do sentido, mas também dos repertórios culturais que geram interpretações em relação a isso que nós sentimos, né? E por conseguinte, desde o campo da antropologia poderia estar em diálogo em relação a esse aspecto do humano, né? A gente também poderia pensar no desastre como experiência auditiva, visual, olfativa, né? Como experiência gustativa e tátil também, né? O desastre como experiência auditiva é uma coisa impressionante quando você vai... Eu sou pesquisadora de campo há muitos anos, há umas 2 décadas, no Brasil e em outros países também. E uma das coisas que eu ouvi, essa frase inclusive, de um desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro no ano de 2011, em Teresópolis, né? Em que eu perguntava o que era pior, né? O que era pior de tudo, né? Naquele momento da crise aguda. Embora o desastre também se desenrole como crise crônica, é uma coisa que a gente pode falar em outra ocasião. E ela dizia, o pior era o grito das pessoas. Era o grito das pessoas que no meio da noite só se viu o clarão do raio, os trovões, né? Os matacões, as grandes pedras deslizando e o barulho das casas sendo destruídas por aquela lama e pedras. Né? Mas o pior era o grito das pessoas, né? Não se via nada, né? Mas se ouvia o grito das pessoas. E por muitos anos, a memória dessa experiência auditiva, ela ficou fixada naquele bairro específico de Teresópolis. Como experiência visual também, né? A experiência dos raios, a experiência de você ver o colapso de estrutura, de ver as pessoas morrendo. E um dos meus entrevistados, ele dizia como para ele o desastre era
quando uma vizinha, que era uma moça muito formosa, ela estava muito alegre durante o dia, mostrando que ela tinha feito as unhas para poder ir para um baile à noite, se divertir, e falou isso, eram comadres, né? Ele, a esposa e a moça, e no dia seguinte a única coisa que ele vê é a mão da moça, né? Em corpos mutilados, que foram muitos. Eu estou falando de um desastre de aproximadamente 1000 mortos na região serrana, né? E aquilo para ele fica como desastre. A experiência de alegria, esperança, aquele corpo estraçalhado, mas que ele sabia exatamente de quem era, né? Aqueles restos mortais. Como experiência olfativa, o cheiro da morte. Como eu trabalho não apenas em pesquisa acadêmica, mas em reports para Ministério Público e governos em termos da gerenciamento de crise aguda, muitas vezes a gente vai em desastres catastróficos e nós somos obrigados, inclusive, a utilizar máscaras, né? Porque o odor da morte é muito forte. E aí nós não estamos falando apenas de corpos de pessoas, de corpos de animais em regiões agrícolas, né? Mas é também porque o sistema urbano, né, de drenagem, de esgoto, ele se mistura com essa água e a cidade, por exemplo, Nova Friburgo era uma dessas cidades, São José do Vale do Rio Preto era uma dessas cidades em que nos dias posteriores, até uma semana, 10 dias, né, a poeira que vinha com esse cheiro, que era o cheiro da morte, era uma coisa indelével para quem ali estava, né, circunstancial ou permanentemente, né? Também com uma experiência gustativa, olha, quem diria, mas é o gosto da lama de muitas pessoas que são obrigadas, né, a tirar lama e outros dejetos que ela engoliu quando ela foi arrastada no meio das inundações, e esse gosto da lama que fica na boca. E o gosto que todo mundo conhece em alguma fase da sua vida, que é o gosto do shoyu, né? E esse gosto salgado na boca. E dentro dessas tragédias catastróficas, esse gosto salgado na boca vem muitas vezes pelo sofrimento nosso e de todos os que fazem parte dessa rede, né, que passa por esse tipo de tragédia. E por fim, temos táteis também, o toque do outro que não me abandonou. Há inclusive estudos científicos que vão mostrar isso, né? Como é importante que é no auge dessa crise, na crise aguda, em que você tem feridos, sobretudo feridos com alta gravidade, né? Você possa fazer essa conexão física com as pessoas, o dar a mão para um ferido que você não consegue resgatar, mas os bombeiros vêm chegando. Isso é muito importante e aumenta em alguns minutos, que podem ser decisivos, a condição dele ficar vivo, porque ele sabe que existe alguém se preocupando em que ele se mantenha vivo. Isso é importante. Eu tenho 2 minutos? 2 minutos, ok. Também no que concerne à multidimensionalidade desse sofrimento social, eu vou aludir muito rapidamente a vários aspectos, né? Para ver como é gostoso, saboroso a gente pensar em trabalhar juntos, em pensar e trabalhar em diálogo, principalmente quando a gente lida com temas tão delicados como o desastre. Isso nos apoia, nos suporta muito. Porque nós, cientistas sociais, muitas vezes não estamos preparados nem eticamente e nem psicologicamente para lidar com crise aguda. Eu fui assessora do Conselho Federal de Psicologia e mesmo os próprios psicólogos da área de psicologia social, há poucos anos atrás, 2009, 2010, tão pouco estavam preparados para, no campo da sua atuação profissional, poder trabalhar dentro desse tipo de crise. Então, é muito importante a gente pensar também no apoio mútuo e cada um podendo, às vezes, pensar no desastre como tema de pesquisa e cada um capturando esse objeto por uma determinada perspectiva e fazendo diálogo entre essas perspectivas. Isso nos dá algum reconforto. Depois de ver tanto sofrimento, a gente tem uma dificuldade em lidar com tanto sofrimento, né? E dialogar né, em grupo sobre isso nos ajuda também. Um aspecto desse é o socioeconômico.
como a gente vê, e aí eu vou lidar especificamente com o padrão brasileiro de gerenciamento de desastres, como a gente vê aspectos socioeconômicos, né, que de maneira padronizada são aspectos em que há uma ineficiência de medidas de recuperação e restituição dos bens econômicos das famílias afetadas, né? Então, se nós já vivemos em um contexto de desigualdades socioeconômicas, um desastre pode recrudescer esse patamar de desigualdades, porque as medidas compensatórias daqueles que perdem os seus bens materiais, né, são mínimas e há uma grande ameaça às suas estratégias de reprodução social. O próximo, eu já estou finalizando. Um próximo aspecto, nessa multidimensionalidade do sofrimento social, diz respeito às rotinas que as famílias têm, né? Muitas vezes há famílias, por exemplo, de pequenos produtores e cuja rotina é jogar milho para as galinhas e cuidar das galinhas, né? E, de repente, a solução habitacional que vem do meio técnico, por exemplo, de defesa civil ou da Secretaria de Habitação, é colocar essas famílias, interditar as casas destruídas e colocar essas famílias em programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em apartamentos, e que desestrutura esse tipo de modo de vida. O próximo, Roberto. Há um universo simbólico também, com a perda de objetos de memória individual, familiar ou comunitária, né, e demais referências de caráter identitário, e que não são respeitadas pelos técnicos também. Houve um desastre em São Luís do Paraitinga também, há quase uma década atrás, né, e a comunidade, ao invés de socorrer os seus bens da esfera privada, né, seus bens materiais de importância econômica, eles correram para a igreja matriz para poder salvar a imagem dos santos. Essa era a coisa mais importante. A igreja matriz se desmantelando e correndo para salvar a imagem dos santos, porque nós estamos falando de uma cidadezinha do interior de São Paulo e que... e que a religiosidade estava muito impregnada na rotina das pessoas, né? Eu queria dizer que, enquanto isso, a polícia militar ela tinha a função de restringir o acesso àquela área. Então, houve um conflito entre as medidas auto-organizativas da comunidade para salvar os seus bens mais preciosos, de valor simbólico, né, e também comunitário, né, e aquilo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo concebia como sendo a sua missão dentro desse cenário trágico, né? A dimensão das violências recuperativas no habitar, né? Soluções habitacionais, né, que cada família produziu para si ao longo do tempo. Quando as suas moradias são destruídas, as soluções habitacionais elas são produzidas de maneira assimétrica, né, e com uma certa homogeneidade que nega a heterogeneidade socioespacial de outrora. Terminando, né? Há questões identitárias e de saúde ambiental. Nós vemos no caso de Mariana, por exemplo, né, que a morte do Rio Doce inviabilizou também uma atividade profissional, como da pesca artesanal. Ela não é só uma atividade profissional, né? Ele é um modo de vida e que ele foi inviabilizado. Próximo, né? Um aspecto também é que há preocupações múltiplas e perda da autonomia, né? Na cabeça dos afetados não existe um problema por vez, como há na cabeça do meio técnico, cujo saber fazer é absolutamente setorizado, né, em termos de políticas públicas, né? Um é da habitação, um é do saúde, um é do transporte, mas a vida vivida, a vida concreta de todo dia não é assim. E por isso os afetados eles têm na cabeça ao mesmo tempo os problemas em relação à perda dos seus bens materiais que servem como meios de vida, questões de dívida e falta de dinheiro, questões de moradia, a perda de membros da família, tudo isso é integrado e a sinergia desses sofrimentos específicos gera um sofrimento muito maior e por vezes inenarrável. Por isso, para nós das ciências sociais, é muito importante também a gente entender essa palavra não dita, essa palavra que não consegue ser dita, né? Tamanho sofrimento e a impossibilidade de vocalizá-la. É o nó na garganta, né?
eu queria terminar agradecendo, dizendo que uma forma da gente começar a lidar com isso, inclusive no plano concreto da nossa atuação como cientistas sociais, quando a gente é demandado, por exemplo, pelo poder público para dizer como manejar esse desastre, e eu penso, e um dos meus papéis nos últimos anos tem sido também esse, de incitar o poder público a convocar os cientistas sociais para atuação, né, no aperfeiçoamento dessa política, é pensar por onde começar. Então, a gente tem que pensar também qual que é o nosso papel mediador para produzir ambientes de dialogicidade, para estabelecer uma democracia cognitiva em torno de problemas e soluções. Pode passar. Se vocês tiverem mais interesse por esse tema, eu os convido a visitar o nosso site www.neped, Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, da Universidade Federal de São Carlos, onde a gente tem livros, tem pequenos vídeos, artigos de opinião. Aquele ali, por exemplo, é sobre as dificuldades de gerenciamento de um abrigo temporário e toda a violência implicada lá. E a gente tem guias, por exemplo, para técnicos, né? Guias para técnicos, humanizar a sua abordagem de comunidades afetadas em inundações. Um dos livros, o próximo, a gente tem, por exemplo, livros que vocês podem baixar gratuitamente, os e-books da nossa coleção de Sociologia dos Desastres. A gente tem ele em meio eletrônico, até 3, mas a gente tem um duro em capa físico, o volume 4, e um que foi uma experiência muito exitosa com o professor Roberto, que é o Segurança Humana em Contexto de Desastre, resultado de um seminário muito exitoso que fizemos aqui há alguns anos. E, por favor, acessem. Muito obrigada. Eu fiquei no meu tempo, Muito obrigado, Norma. Então, chamamos agora aqui o professor Luiz Marques. O professor Luiz Marques é professor do Departamento de História do IFCH. Ele tem graduação em Ciências Sociais pela Unicamp. Oi? Todo mundo te conhece, mas algumas pessoas são novas, então eu acho que é bom. E com o doutorado na Escola de Altos Estudos de Paris. E o que a gente, um dos motes para essa mesa de hoje é o lançamento da 3ª edição do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, que foi editado pela editora da Unicamp e foi vencedor do prêmio Jabuti do ano de 2016 na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática. Então, obrigado Luiz Marques, por ter atendido a esse convite. Boa tarde a todos. Fiquei muito, ao mesmo tempo, emocionado até com a intervenção da Norma, e eu acho que aquilo que eu tenho a falar hoje com vocês é muito, vamos dizer assim, articulado com aquilo que ela falou, embora nós não tivéssemos conversado a respeito. Então, e por que articulado? Porque exatamente aquilo que ela falava em ordem e desordem é aquilo que eu quero tratar com vocês como uma primeira distinção fundamental, é a ideia de que há desastres por disfunções internas do sistema, criminosos ou não, em grande parte das vezes criminosas, mas não necessariamente criminosas, e desastres por bom funcionamento de um sistema disfuncional. Quer dizer, o sistema ele mesmo é um produtor de desastre, sobretudo quando ele funciona. Ou seja, quando ele é mais eficiente e, portanto, quando ele produz, e aí ele trabalha exatamente com ele produz essas crises que são sistêmicas. Então, bom, o primeiro caso, que todo mundo conhece, mas acho que era importante trazer pelo menos alguns elementos, alguns fatos em relação a isso. Eu não trouxe mais, até porque eu pensava que a Norma ia trazer, mas exatamente então, são muito poucos mesmo. Então, bom, em 25 de janeiro de 2019, hoje faz exatamente 2 meses da ocorrência de Brumadinho, então rompe-se uma das barragens, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, construída em 1976, contendo 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. As consequências são aquelas que nós conhecemos. Até 23 de março havia 211 mortos contabilizados,
e havia 95 desaparecidos. A soma disso, portanto, dá 306 vítimas fatais, porque evidentemente os desaparecidos é mais do que provável que tenham morrido. E nós temos então aqui esse primeiro quadro, que deve ser redefinido, porque aqui vocês têm Brumadinho, 134 mortos, na verdade são 306, o que coloca Brumadinho no segundo lugar na lista dos desastres desde 1966. Primeiro foi da Bulgária, que causou 488 mortes, depois vem Brumadinho, em seguida a Itália, depois na China, no Reino Unido, em Buffalo, nos Estados Unidos, e em Myanmar, em 2015. Portanto, Brumadinho é o segundo maior desastre contabilizado de rompimentos de barreiras, de represas, de rejeitos. Houve pelo menos, portanto, 50 acidentes globais apenas na última década, de acordo com a contagem, com 10 considerados maiores. Esses aqui são os 7 maiores. Mas o que é mais impressionante é que, se vocês pegarem essa mesma lista, mas pelo número, pelo tamanho, pelo volume em metros cúbicos de rejeitos liberados pelo rompimento, todos os maiores ocorreram desde 2007. E isso tem uma razão de ser, nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Deles, o primeiro de todos é Samarco, em Mariana, 2015, onde houve essa liberação, digamos assim, de 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É o maior de todos os tempos, digamos assim, dentro dessa categoria rompimento de barragens de rejeitos de mineração. O segundo depois tem o de Canadá, da Filipinas, e há dois ainda nessa lista, que são brasileiros, Brumadinho e Rio Pombo. Bento Rodrigues é isso é Mariana, isso é o que sobrou de Bento Rodrigues, portanto é alguma coisa, a cidade foi completamente destruída, eles estão reconstruindo agora a cidade. Minha filha esteve lá, viu um pouco a reconstrução, mas basicamente Brumadinho não existe mais, como vocês podem ver. Bento Rodrigues não existe mais. Um grande especialista do assunto, que se chama David Chambers, do Canadá, tem uma intervenção que me parece muito interessante. Ele fala: a lista de catástrofes continuará a crescer, enquanto a indústria de mineração continuar colocando os custos acima da segurança no desenho, operação e manutenção das barragens de rejeitos. No caso preciso de Brumadinho, o rompimento da barragem do Brasil envolveu um método de construção upstream, tipicamente de longe, a técnica mais barata entre as disponíveis. Sob esse sistema, parte do muro de contenção é construído com os rejeitos, com os próprios rejeitos. E é concebido para crescer à medida que os rejeitos são ali despejados. Evidentemente, como existe esse material, que não é um material muito homogêneo na contenção, ele tende àquilo que é o processo que se chama de liquefação, e ele é mais ou menos, ele é muito vulnerável, e é muito difícil você dizer o momento em que ele vai se romper, porque ele tem um comportamento relativamente imprevisível, não totalmente imprevisível, mas relativamente imprevisível. Por quê? Porque você não tem uma categoria clara de resistência de material. Você pega o aço e você fala, bom, esse aço tem uma categoria X de resistência de material. Você pega o concreto armado também. O material que é feito de rejeito, você não tem, cada rejeito é um rejeito. E, portanto, é muito difícil você entender qual é exatamente o nível de resistência dos materiais que essa coisa tem. Do ponto de vista dos impactos ambientais, bom, o Rio Paraupeba já era, o rio está morto, o rio ficou assim, e tinha várias imagens para vocês, mas não é o caso. O que é importante entender um pouco qual é a situação geográfica do Paraupeba. O Paraupeba é um rio que se desloca 375 quilômetros após o desastre, na verdade são mais ou menos 500, 335 na distância do seu deságue, que é nas Três Marias, onde ele está conectado com o Rio São Francisco. Vocês sabem que os rejeitos já chegaram em São Francisco. Ele tem, portanto, essa área dessa bacia, são de 13 mil quilômetros quadrados, ele banha 48 cidades, ele abastecia 2,3 milhões de pessoas, e ele recebeu, como vocês viram, subitamente 12,7 milhões de metros cúbicos de lama. Assim ficou o rio. Não dá para ver essa imagem, é ruim, aqui na tela eu vejo melhor do que vocês. O Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM,
a Agência Nacional de Águas e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, declararam que o rio apresenta riscos à saúde humana e animal, e claramente essa é uma linguagem um pouco, vamos dizer assim, minimalista. O chumbo e o mercúrio são 21 vezes, as concentrações de chumbo e mercúrio são 21 vezes acima do limite permitido pelas normas ambientais, o níquel, o cádmio e o zinco acima dos valores considerados toleráveis e o cobre, sobretudo, até 600 vezes acima do permitido a rios para abastecimento humano, irrigação, pesca e lazer. O limite aceitável seria 0,09 miligramas por litro e o nível de concentração em 27 de janeiro de 2019, portanto um mês depois do rompimento, era de 2,5 a 5,4 miligramas por litro nas 22 amostras recolhidas ao longo de 305 quilômetros do Paraupeba pela SOS Mata Atlântica. A Malu Ribeiro, que é uma das diretoras do SOS Mata Atlântica, foi lá 2 meses depois, portanto agora praticamente, e ela diz: essa água é tão densa e espessa que não pode ser chamada de água. O Rio Paraupeba, 2 meses após o desastre, isso aqui é um jornal praticamente de ontem. No que se refere à turbidez de água, ela aumentou em mais de 100 vezes e acabou, portanto, com o oxigênio. A turbidez está em 5.510, quando o máximo aceitável é 100. Não tem como chegar luz, não tem como ter vida, nenhum animal sobrevive nessas condições. No Paraupeba havia 120 espécies de peixes que desapareceram. A população e a própria espécie, algumas delas que eram endógenas. O professor Marcos Vinícius Polignano, da Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma entrevista, onde eu retirei 2 ou 3 frases que me pareceram as mais importantes. Os córregos do Feijão e o ferro de carvão da bacia de Paraupeba sumiram, soterrados pelo mar de lama, ou seja, eram cursos de água com qualidade muito boa, aquele cenário foi varrido, o Paraupeba era um dos rios mais piscosos. Temos agora um problema para uma centena de anos. Quer dizer, o Vale falou que isso em 10 anos se resolve. Na verdade, isso não é verdade. Nós temos um século de resolução dessas questões e a gente sabe muito bem, exatamente, através de outros exemplos históricos, o tempo que se demora para que um ecossistema volte a ser funcional. Ele nunca será mais o mesmo, mas ele é pelo menos novamente funcional. Houve uma enorme destruição da Mata Atlântica. Eu tive uma certa dificuldade de pesquisar qual é a área da floresta que foi destruída. Eu não consigo esse dado e também não consigo o dado do número de pessoas sinistradas em geral. Nós temos os mortos, nós temos um pouco de desalojados, mas o número geral de sinistrados, digamos, de toda essa área aqui que eu falei para vocês, não é? Não existe esse dado, pelo menos eu não consegui ter acesso a ele. Seria muito importante entender o espectro, vamos dizer assim, das pessoas que foram de alguma maneira afetadas por isso. A questão do rompimento, vocês sabem que está muito fortemente vinculada à recusa da Tractebel. A Tractebel é uma empresa belga, que é uma subsidiária de uma empresa francesa, especializada exatamente em declarações de estabilidade de barragens. E ela se negou a dar uma declaração de estabilidade de barragem. A Vale dispensou a Tractebel, argumentando que havia divergências nos critérios utilizados para avaliar a segurança geotecnológica, e contratou a TÜV Süd, que é uma empresa alemã gigantesca. Vocês veem aqui os dados dela, né? Ela é uma empresa muito antiga, que tem 2,2 bilhões do faturamento anual dela. É uma enorme corporação internacional, que fez, portanto, um vínculo muito forte com a Vale, mas agora, depois, ela deu a declaração e muito fortemente pressionada pela Vale, e agora ela está se recusando a fazer novas declarações de estabilidade de barragem para as outras barragens da Vale. 2 dias depois, ou seja, em 27 de janeiro de 2019, 24 mil pessoas foram desalojadas em Brumadinho pelo perigo do rompimento da barragem 6, que havia rompido a barragem 1, e o rompimento da barragem 6 parecia que ia romper, não rompeu, mas às 5h30 da manhã as pessoas foram acordadas com um megafone, dizendo para saírem correndo das suas casas, e parece que o sistema de
a rota de fuga era completamente caótica em relação a isso. O Corpo de Bombeiros não conseguiu fazer a coisa direito e nós temos, portanto, uma situação de estresse em cima de estresse em relação a isso e uma certeza forte de que as outras barragens estão comprometidas, né? Então, há 8 barragens mineiras com risco severo de rompimento, né? E a Vale já sabia desse risco desde outubro de 2018, segundo esse jornal, que é o Estado de Minas, né? O jornal Estado de Minas. Então, 8 barragens administradas pela mineradora Vale estão em severo risco de rompimento e a empresa sabe disso desde outubro. Naquele mês, a lista incluía outras 12 estruturas, os reservatórios 1 e 4A da mina Córrego do Feijão, essa que rompeu, que terminaram ruindo em 25 de janeiro, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, no desastre que já contabiliza 160 mortes naquele momento. Acaba de ocorrer agora, em sexta-feira passada, mais um alarme nessa outra barragem de Barão de Cocais, no qual ele chega ao nível de pré-rompimento, é o nível 3, é o nível em que há iminência de rompimento, e essa era exatamente a mensagem que era ouvida pela população. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem, abandonem imediatamente suas residências. Como se não bastasse, há 2 grandes represas, barragens, de material nuclear, no sul de Minas, na região de Caldas. Ao todo são 45 cadastradas da Fundação Estadual, né? Isso foi... A Agência Nacional de Mineração, né, não dá garantia de segurança para essas barragens, caberia ela dar de resto. Ao todo são 45 cadastradas da Fundação Estadual do Meio Ambiente, barragens em Caldas, tem área de 100 maracanãs e acumulam resíduos de lixo nuclear da extinta mina de urânio. Aqui é mais ou menos, vocês podem ter uma ideia do que seria essa aguinha aqui, não é muito convidativa não, para tomar banho. O lixo radioativo é composto de urânio, tório e rádio em área equivalente a 100 maracanãs, como eu disse. Ao todo são cerca de 12,5 mil toneladas de resíduos que sequer começaram a passar pelo processo de descomissionamento, ou seja, procedimento para desativação de uma instalação nuclear ao final de sua vida útil. A medida, inclusive, é um pedido antigo da Justiça. E é interessante que vocês guardem esse número, 12,5 mil toneladas de resíduos, porque eles produziram 1,2 mil toneladas de concentrado de urânio. Ou seja, para cada tonelada de urânio, vocês produzem 12 toneladas de rejeitos altamente contaminados, ou seja, de urânio concentrado, chamado Yellow Cake, não é, que foram depois encaminhados a Angra 1 e Angra 1, acho que Angra 2 funciona de vez em quando, né? Atualmente, a antiga mina a céu aberto deu lugar a um enorme lago de águas ácidas que se formou no fundo dela, com cerca de 180 metros de profundidade e 1,2 mil metros de diâmetro. Segundo nota divulgada pelo Instituto Nuclear Brasileiro, a empresa calcula um investimento de aproximadamente 500 milhões de dólares e, por se tratar de um projeto extremamente complexo, o prazo estimado para a conclusão é de 40 anos. O rompimento dessas 2 barragens contendo material radioativo pode produzir uma calamidade ainda maior que Mariana e Brumadinho. Não sei, mas com muita probabilidade nós teríamos um tipo novo, completamente desconhecido de problema no Brasil. Em todo caso, alguém acredita que será algo feito para evitá-la? Custa 500 milhões de dólares. Acho que ninguém aqui acredita que eles vão colocar 500 milhões de dólares, que equivaleria hoje mais ou menos a 2 bilhões de reais, para resolver esse problema, né? Problema que não seria resolvido da noite para o dia, mas demoraria 40 anos. Esse que eu acho é a questão que começa a ficar mais clara, para mim, pelo menos, sobre a questão da alternativa nuclear da energia no Brasil, né? Quer dizer, tudo bem, ela não produz gás de efeito estufa, legal, mas ela coloca problemas que certamente, além de custo, etc, etc, o problema do descomissionamento, que é absolutamente fundamental. Bom, quanto tempo eu tenho, Roberto? Beleza, era exatamente o que eu precisava. As mudanças climáticas e o envelhecimento das minas, isso aqui é a transição para a segunda parte. As mudanças climáticas e o envelhecimento das minas foram agravando o problema com o aumento das chuvas em muitas partes do mundo, que causa exatamente esse tipo de infiltração nas barragens, e com a necessidade de moer mais e mais rochas em sítios já muito explorados para extrair o minério aproveitado, deixando mais resíduos. Quando vocês têm uma macieira, e vocês têm uma macieira carregadinha de maçãs, quais maçãs vocês pegam primeiras? Aquelas que parecem mais gostosas e que são mais acessíveis. Depois
vocês têm que fazer mais energia, produzir mais energia para produzir a mesma maçã na melhor das hipóteses, tá certo? Para colher a mesma maçã na melhor das hipóteses. Isso é exatamente essa questão da pirâmide, a pirâmide dos recursos naturais. Você primeiro pega aquilo que está mais fácil, que é mais seguro e que é mais rentável e que é de melhor qualidade. Depois, quando termina esse filé mignon, vamos dizer assim, esse gratin, né, você começa a ir para baixo. E aí você tem, portanto, que ter uma relação cada vez maior entre o rejeito e o produto final. E, portanto, cada vez mais é necessário produzir mais rejeitos para obter o mesmo tipo de produto que você precisa, sendo que esse produto não necessariamente é da melhor qualidade. Essa é exatamente a questão de toda a atividade extrativa global e brasileira. Passemos, portanto, aos desastres por bom funcionamento de um sistema econômico disfuncional que causa crises sistêmicas, né? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o aquecimento global. O aquecimento global está em franca aceleração. Essa aceleração é dessa qualidade, é desse grau. Ou seja, de 1970 a 2014, houve um aquecimento médio global, superficial, terrestre e marítimo combinados de 17 décimos de grau por década. Mas, do ano de 2018 para o ano de 2017, essa evolução foi de 0,43 graus Celsius por década. Portanto, vocês veem que há uma multiplicação por 2,5 na aceleração. Então, essa é a primeira questão, e essa questão é absolutamente fundamental, porque o desastre, a catástrofe, o colapso, se dá pela combinação de dois elementos: escala e rapidez. Se a escala é grande, mas a rapidez se é muito lenta, você tem condição de se adaptar. Se a escala é pequena, mas é muito rápida, a escala é pequena, você pode se adaptar. Quando você conjuga grande escala com rapidez, aí sim você tem um problema que é de enorme dificuldade para a adaptação, e é exatamente o nosso caso, não só do ponto de vista do aquecimento global, como do ponto de vista da elevação do nível do mar. Se vocês pegarem a elevação do nível do mar de 1900 até 2018 ou 19, vocês têm aqui, eles falam mais ou menos 19 centímetros, outros falam 21 centímetros, não é muito fácil estabelecer um número preciso, porque no começo do século as maneiras de você medir eram mais imprecisas. Então vocês têm, em geral, fala assim 19 a 21 centímetros de 1900 até 2010 ou 2015. Mas vamos ver o ritmo dessa elevação. Ela se multiplicou por 7. Né? Então, entre 1900 e 1930, subia 0,6 milímetros por ano. Depois, entre 30 e 92, 1,2 milímetros por ano. Depois, 3,2 milímetros por ano entre 93 e 2015. Mas se vocês pegarem os últimos 5 anos, vocês veem que nós estamos já praticamente quase a meio centímetro por ano. Né? 4,4 milímetros por ano. E é evidente que esse processo não vai se inverter. Não é? Não há pensamento mágico. Vocês pegarem um pedaço de gelo, tirarem da geladeira, ele vai derreter, e ele vai derreter tanto mais rapidamente quanto maior for o aquecimento do ambiente. Exatamente isso que está acontecendo. E, portanto, como o degelo vai se acelerar, o nível do mar vai se acelerar também, vai crescer também, e também por um outro fator, que é o fator da expansão térmica do oceano, que mais de 90% da radiação solar é absorvida pelos oceanos, e, portanto, a questão do aquecimento global até hoje é praticamente ainda uma questão de aquecimento dos oceanos. A hora que passarmos para o aquecimento da atmosfera é que nós vamos sentir isso mais fortemente. Pressão antrópica, né, sobre os recursos naturais de um capitalismo globalizado e expansivo. Acabou de sair esse relatório de 2019, saiu 10 dias atrás, mostrando o quê? Que houve uma multiplicação por 2 entre 1970... onde que está o negócio? De 1970 até agora, a população global multiplicou-se por 2, o produto, o PIB global multiplicou-se por 4, o PIB global per capita multiplicou-se por 2, per capita, e a extração de materiais multiplicou-se por 3,4, e a demanda per capita de material, qualquer que ele seja, areia, ferro, etc., multiplicou-se por 1,7 per capita. É claro que nós estamos, portanto, entrando numa situação absolutamente insustentável.
né? Isso é absolutamente sustentável. O planeta é esse que nós temos, ele não aumentou desde então. A única coisa que não aumentou aqui, multiplica por 1, é o planeta, né? O planeta você pode multiplicar por 1 cento. O que acontece? Na ausência de uma ação concertada e urgente, o rápido crescimento e uso ineficiente dos recursos naturais continuarão a criar pressões insustentáveis sobre o meio ambiente. Ou seja, no mesmo período, 1970, desde 1970, de 2015 a 2060, isso agora é um prognóstico, isso é uma prospecção, deve haver, portanto, uma extração do material mais do que dobra, as emissões de gases de efeito estufa aumentam 43%, a área agricultável terrestre aumenta mais de 20%, a área de pastos aumenta 25%, a área de florestas reduz-se 10% e a área de outros hábitats naturais, não necessariamente florestais, reduzem-se em 20%, mantida a trajetória atual, né? Mantida, ou seja, se você projeta aquilo que aconteceu no passado, no futuro, você tem esse resultado até 2060. O número de desastres relacionados a extremos climáticos, incluindo ondas de calor extremos, secas, inundações e tempestades, dobrou desde os anos 1990. Então, entre 98 e 2017, desastres geofísicos relacionados ao clima, portanto, não nada a ver com terremotos, coisas do gênero, relacionados ao clima, mataram 1,3 milhão de pessoas e deixaram outras 4,4 bilhões feridas, desabrigadas ou necessitadas de assistência urgente. 91% de todos os desastres foram causados por inundações, tempestades, secas, ondas de calor e outros eventos meteorológicos extremos. Nesse mesmo período, 98 e 2017, países atingidos por esses desastres reportaram perdas econômicas diretas avaliadas em quase 3 trilhões de dólares, dos quais desastres relacionados ao clima causaram 2,2 trilhões de dólares, ou 77% do total. Em geral, as perdas por eventos meteorológicos extremos reportados aumentaram em 151% as reportadas entre esses dois quintênios, ou seja, entre 78 e 97, entre 98 e 2017. Em segurança hídrica, eu passo muito rapidamente, as imagens são mais do que eloquentes. Esse é o lago Poopó, na Bolívia, que era um lago enorme, de 2.500 km², secou completamente em 2016. Aqui vocês têm uma outra imagem do mesmo lago, um lago enorme. Aqui vocês tinham o lago antes dele secar e aqui vocês têm o lago depois dele ter secado. Uma outra imagem do lago Poopó, uma imagem do lago Atezcatempa, na Guatemala, que era fundamental para a pesca daquelas populações, e as secas na Amazônia. Podia passar os lagos em toda a parte do mundo, no Irã, na China, etc., mas não é. Só peguei 2 exemplos da América do Sul, da América do Sul Central. Secas na Amazônia, aí talvez tenha uma coisa, vale a pena passar 1 minuto sobre isso. Esse é um areal no estado do Amazonas, região na seca de 2010. Se o novo Código Florestal for respeitado, ou seja, se não houver nenhum desmatamento ilegal, esse desmatamento legal ainda permite um desmatamento de 957 mil km², dos quais 78 mil km² na Amazônia. Isso é o legal. Pode fazer isso, você tem todo o direito. No que se refere às secas da Amazônia, após a seca, houve uma enorme seca em 98, outra em 2005, outra em 2010, outra em 2015 e agora em 2018. Até de 2018 não sabemos bem ainda, eu não tenho pelo menos esse dado. Todas elas foram maiores, umas maiores que as outras, ou seja, sucessivamente, né? Então, após a seca da Amazônia em 2005 e 2010, números provisórios mostram 2016 como um ano em média mais seco dos registros históricos sobre a bacia amazônica. Aqui então vocês têm, eu não vou passar agora porque não tenho tempo, mas vocês têm claramente os índices de 2005 e 2010, nos dois casos, tanto, portanto, aqui em cima de precipitação, como aqui embaixo de déficit de água, em relação, ou seja, a razão entre a evapotranspiração e a precipitação. Mesma coisa aqui. Se vocês quiserem, vocês percebem que aqui vocês têm essa seca de 2016, onde a parte vermelha é muito maior do que as outras, tá vendo? E aí vocês têm aqui uma gigantesca área na zona oriental da Amazônia, que chegou aos níveis máximos de escassez hídrica.
O nível do Rio Negro desce mais de 7 metros em outubro, em 2015, e em abril de 2018 as comunidades do Amazonas começam a ficar isoladas por causa da seca do Rio Negro, claramente vinculado isso à questão do desmatamento. As mudanças climáticas. Os cientistas projetam uma Amazônia seca no futuro. Basicamente, se vocês pegarem o panorama das mudanças climáticas feitas pelo painel brasileiro das mudanças climáticas, eles mostram exatamente uma diminuição muito grande em todas as regiões do Brasil, menos no sul e em parte do sudeste, onde há aumento da precipitação. E aí a gente mostra para vocês um caso típico de um desastre natural, absolutamente recente, que não é natural mais. Ou seja, que tem uma componente natural, mas cuja violência só é possível de se... as mudanças climáticas tornam muito mais provável, nós estamos no âmbito da probabilidade, muito mais provável que isso venha a ocorrer em níveis cada vez maiores e com maior frequência. É o caso de Moçambique, após o ciclone Idai, que praticamente colocou o oceano dentro de Moçambique. Não é? A cidade, vejam, essa é a cena, a perder de vista, isso aqui era uma cidade, isso aqui virou um oceano. A cidade mais atingida em Moçambique, isso na verdade pegou Moçambique, pegou Malawi e pegou Zimbábue, né? Pegou os três, mas Moçambique foi mais diretamente atingido, e mais diretamente atingido ainda foi a cidade de Beira, que era a quarta cidade maior de Moçambique, com 500 mil habitantes. Ela foi destruída em 90%. Eu conheço uma pessoa que mora lá, que mandou um e-mail para mim ontem, ele mora em Maputo, foi até lá, conseguiu ir até lá e me fez uma descrição terrível. No caso dos incêndios, com o aquecimento atual de 1 grau centígrado, nós temos um número cada vez maior de incêndios. Essa imagem eu gosto muito dela, não sei se vocês conseguem percebê-la, que é um pessoal da grana jogando golfe em Oregon, nos Estados Unidos, e a floresta está pegando fogo lá atrás. Eles estão discutindo negócios, não estão muito interessados nessa questão. Causa de perdas da vida selvagem é a destruição de hábitats naturais, em grande parte para criar terras agrícolas. 3/4 das terras do planeta são agora afetadas por atividades humanas. No caso da América do Sul, está terminando, né? No caso da América do Sul, é a região mais afetada, né? Ou seja, houve uma perda de 89% das populações. Não se trata agora aqui de discutir extinção de espécies, mas de populações dessas espécies. No caso da América do Sul e Central, foi o caso mais atingido, houve uma perda de 89%. A ariranha, por exemplo, que é uma das espécies que são absolutamente endógenas daquela região que está em mancha, na América está praticamente em nível crítico de extinção. Conclusão, onde nós estamos nesse gráfico? Nós estamos aqui nesse gráfico. Nós estamos num estágio inicial de um colapso socioambiental. O colapso socioambiental não é mais alguma coisa que se desenha no futuro com a carga de incerteza que tem o futuro. O colapso ambiental é alguma coisa que está agora ocorrendo num nível preliminar. Por que eu falo isso? Porque eu falo que ele já ganhou grande parte dos elementos críticos do sistema Terra, já entraram numa fase que nós podemos chamar de irreversibilidade. E, portanto, nós podemos o que agora? Vejam que fala, por exemplo, o Antônio Guterres. O Antônio Guterres fala isso muito claramente. Ele fala, se não mudarmos nossa rota até 2020, corremos o risco de deixar passar um momento em que ainda é possível evitar uma mudança climática desenfreada. A runaway climate change, com consequências desastrosas para a humanidade e para os sistemas naturais que nos sustentam. Como em 2020 nós não vamos fazer a lição de casa, é praticamente certo que nós estejamos já nessa situação. A primeira vez que no mundo, na linguagem diplomática, usa-se essa questão, que é uma questão que em geral os cientistas conversam privadamente, mas não publicam, que é a ideia de runaway climate change, ou seja, uma mudança climática desenfreada sobre a qual você tem pouquíssimas chances de interferir. Eu vou parar aqui e para dizer para vocês só isso daqui. Para evitar o pior, ou seja, um aquecimento global, médio global, maior que 3 graus Celsius até 2100, que é considerado absolutamente catastrófico, com perda, por exemplo, de 50% da atividade agrícola, é preciso uma política baseada em 5 premissas. A primeira premissa é entender a gravidade extrema da situação atual. Extrema significa dar a prioridade absoluta para a questão. Quando é extremo, é isso que significa extremo. Estamos muito próximos de um ponto de bifurcação. Esse ponto de bifurcação é 2 graus Celsius no aquecimento médio global. Nós estamos muito próximos dele. Ele vai se dar nos anos 30, segundo as projeções convergentes. 2. O motor fundamental da aceleração em direção ao colapso é a crescente desigualdade econômica.
10% da população emite 50% dos gases de efeito estufa. 20% da população emitem 68% dos gases de efeito estufa. Os 50% mais pobres da população mundial emitem 10% das gases de efeito estufa. Portanto, é claramente um problema dos 10%, na forma mais ampla, dos 20% mais ricos, e não dos 80% da população. Terceiro, é preciso um aprofundamento da democracia. É preciso um controle democrático dos investimentos estratégicos. Isso é absolutamente fundamental. A sociedade tem que definir o que ela vai fazer com os seus recursos em termos de investimento estratégico de energia e produção de bens. Por exemplo, nós precisamos de um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. Um tratado com a mesma força que teve o tratado de não proliferação nuclear. Quarto, globalização política e desmantelamento da globalização econômica. A única forma de nós conseguirmos isso é desmantelar a globalização econômica. Grande parte das emissões de gás de efeito estufa são feitas em função da globalização. Por exemplo, o fato de nós levarmos a soja do Brasil para alimentar os porcos na China é alguma coisa absolutamente insustentável. Assim, não vai dar certo. Assim, nós estamos claramente nos condenando a esse tipo de coisa, da mesma maneira que nós não podemos mais tolerar o aumento da produção de petróleo. Compreender que a economia é um subsistema da ecologia. Nós estamos completamente errados a uma inversão de taxonomia. A gente colocou a ecologia como um subsistema da economia. Não é isso que é a verdade. A verdade é que a economia é um subsistema da ecologia. Nós somos simplesmente uma espécie, uma entidade biológica que depende, como as outras entidades biológicas, do funcionamento da biosfera. E nós não estamos entendendo esse fato. Enquanto não entendermos esse fato, nós não vamos conseguir entender como sair dessa encrenca. O antropocentrismo é o obstáculo maior, jurídico, ideológico e epistemológico à compreensão de que a posição atual do homem na biosfera é, ao mesmo tempo, ecocida e suicida. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Norma. Eu acho que essa discussão sobre desastres passa a ter uma importância cada vez maior e, do meu ponto de vista, nós aqui no IFCH podemos trazer contribuições significativas para a compreensão e enfrentamento das situações de desastre. Essa mesa trata exatamente de várias dessas possibilidades de contribuição, na medida que trabalha essa perspectiva da construção social dos desastres e da importância dos processos sociais no enfrentamento desses desastres. Nós fomos mobilizados recentemente por Brumadinho, pelo desastre acontecido em Brumadinho. Para fazer face a essa situação, o professor Jefferson, que está presente ali, Jefferson Picanso, do Instituto de Geociências, sugeriu estar organizando um grupo na Unicamp para pensar esse desastre. Eu acho que é importante que esse grupo seja constituído, que se fortaleça, principalmente porque a tendência, como mostrou o Luiz Marques agora, infelizmente, é de aumento do número de desastres. Sejam esses desastres por causas tecnológicas ou seja por causas ambientais. Mas, de qualquer forma, são potencializados, como mostrou a professora Norma, pelas ações e pelos processos sociais. O objetivo dessa mesa é também abrir a palavra para os colegas se manifestarem, fazerem questões. Então, está aberto agora a palavra para quem quiser fazer uso, colocar questões, observações. Jefferson, por favor. Se a gente tiver um microfone, já está sendo providenciado aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito as duas palestras. A gente sempre... eu já não os conhecia pessoalmente, tinha uma grande curiosidade de conhecê-los. Já está parcialmente resolvida.
Bom, eu também gostaria de aproveitar e convidá-los a participar do nosso grupo, né, para que a gente possa reunir aí tudo que a gente tenha de gente pensando, para a gente conseguir ter alguma resposta efetiva lá, porque a gente consiga dar para a população lá, no caso de Brumadinho. Eu teria uma questão para o professor Luiz Marques e uma outra questão para a professora Norma, no seguinte sentido. Professor, quando o senhor colocou ali aqueles dados sobre a geoquímica do rio Paraopebas, né, da quantidade de metais no rio, me chamou a atenção, uma coisa que também chamou a atenção quando a gente viu Mariana, né? Colocou, por exemplo, tinha cobre, tinha mercúrio, tinha uma série de elementos, cádmio, níquel, que em geral não estão presentes nos rejeitos de ferro, né? O rejeito de ferro não tem aquele material. Onde é que está o mercúrio? O mercúrio provavelmente é oriundo de antigos garimpos que a gente tinha na região, né? O cobre também provavelmente seja produto de outros processos, etc. Então, acho que esse mapeamento mostra que o rio ele já estava seriamente contaminado antes de acontecer essa outra tragédia, né? Então são tragédias superpostas. Por exemplo, Mariana, lá, todos os 300 anos de mineração de ouro na região que foi feita com o uso do mercúrio, contribui para ter esse mercúrio no rio agora, né? E assim vai. Então, na verdade, é uma superposição de tragédias que a gente está vendo ali, né? Então, o que eu gostaria de lhe perguntar é que a gente sempre pensou sempre naquela questão lá do relatório Brundtland, né, do desenvolvimento sustentável, que a conta não fechava, né, e não fecha. No entanto, sempre quando houve as críticas ao pessoal lá do Clube de Roma, etc., falava, o pessoal é catastrofista, etc., a gente tem condições de resolver isso. O senhor acha que realmente a gente não tem condições de resolver isso agora, né? Então, essa seria uma questão para o senhor. Para a professora Norma, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, a gente trabalha com desastre natural da mesma forma que a senhora, de forma complementar, né? A gente sempre tem uma preocupação muito grande, que eu já trabalhei como técnico nesse tipo de desastre, e dá uma angústia muito grande, e quando a gente chega lá como técnico, a gente sempre é muito autoritário. A gente toma decisões horríveis, porque a pessoa que está lá não tem confiança naquilo que a gente faz. Nós estamos lá, ao mesmo tempo, para ajudar essas pessoas, né? Como é que a senhora avalia a governança que a gente tem nos desastres do Brasil? Como é que a gente está trabalhando com isso? E se agora essas novas arrumações institucionais que houveram, né, se ela vai facilitar ou não, eu acho que não, o enfrentamento a esses desastres? Obrigado. Vou responder essa questão terrível, né? Eu acho que, para ser o mais simples e o mais rápido e sucinto possível, eu diria o seguinte: nós estamos já, como se fala em locked in, nós já estamos comprometidos, committed, né? Eles falam essas duas expressões, não tem uma expressão bem em português. Nós já estamos condenados ou comprometidos a um futuro pior. Ele será pior. Ele será pior no sentido de que nós teremos um planeta mais hostil à vida e mais difícil de lidar com ele. Então isso será pior. Isso é uma inversão histórica de expectativa completamente nova na história do Ocidente. Desde o século XVI, embora houvesse marchas e contramarchas, a ideia é que se você espichasse a linha, era uma linha ascendente, era uma linha de melhora. Agora nós invertemos essa expectativa. Agora nós sabemos, não é uma expectativa, nós sabemos que esse mundo será pior. Não há possibilidade que ele seja melhor. Quão pior depende ainda de nós. E quando eu falo quão pior ainda depende de nós, isso pode ter muitas características, mas a gente pode pegar alguns indícios, que são alguns indicadores que são muito, muito fáceis de entender, muito quase simplistas, mas em todo caso úteis. Cada 10º de grau que nós conseguirmos evitar no aquecimento global é um planeta menos hostil
e, portanto, é um planeta no qual nós temos mais chances de nos adaptar. Então, isso é um elemento fundamental. Qualquer metro quadrado, qualquer quilômetro quadrado de floresta que nós conseguirmos não derrubar, significa melhores condições de adaptação, significa que nós estamos atenuando a piora desse futuro. Eu considero que esse futuro já é um futuro de colapso no sentido científico da palavra, ou seja, ele será superior a 2 graus. O que significa 2 graus? Significa uma temperatura média global do planeta que não foi conhecida por este planeta há muitos milhões de anos. Ora, a nossa espécie tem 200 mil anos. Nós vivemos, a nossa cultura, a nossa civilização tem 11 mil anos, que é o chamado Holoceno. A gente dá de barato que o mundo é assim, mas ele não é assim. Nós pegamos uma chance extraordinária que era de uma temperatura média extremamente estável, que não variou mais do que 0,5 para cima, nem mais de 0,5 para baixo em relação à média de 1961 e 1990. É isso que permitiu que nós estivéssemos aqui. É isso que permitiu que nós tivéssemos agricultura, que nós tivéssemos a produção de excedente cada vez maior, etc, etc. Nós alteramos esse sistema, o modo de funcionamento desse sistema Terra. E agora nós estamos fazendo o sistema evoluir em direção ao aquecimento, do qual nós não temos nem o mais remoto, nem os mamíferos têm, ou pelo menos a maior parte dos mamíferos tem, os primatas em todo caso não tem, em relação àquilo que nós vamos ter que enfrentar neste século, provavelmente nos próximos decênios, nos próximos 2 decênios, já que nós vamos atingir já 2 graus. Nós vamos, portanto, entrar numa situação de grande crise, que nós podemos chamar de um colapso, mas esse há colapsos e colapsos. Nós podemos ter um colapso em relação ao qual nós podemos nos adaptar se a gente fizer a lição de casa já. Se nós não fizermos a lição de casa já, a gente foi uma espécie que tinha muita chance, muito talento, mas que não deu certo. Né? Basicamente é isso. Muito obrigada, professor Jefferson, por a sua indagação. É uma satisfação conhecê-lo e parabenizo você e todos os colegas que estão à frente dessa iniciativa institucional, porque é uma iniciativa absolutamente oportuna e relevante. Eu acho importante a Unicamp fazê-lo e, da minha parte, que sou da Federal de São Carlos, estou à disposição para ajudar nessa reflexão naquilo que for possível, né, tiver ao meu alcance. Eu talvez vou me permitir responder a sua questão fazendo um pequeno nexo com a questão que você fez para o professor Luiz Marques. Eu acho que existe uma questão que é uma questão do tipo de sociabilidade que nós, da comunidade científica, temos em relação à sociabilidade das comunidades, que elas têm as suas próprias dinâmicas, né? Aquelas que são inerentes aos jogos de poder e às redes, enfim, da comunidade, e também de outros atores externos, né? Como do setor de emergência, ou seja, que institucionalmente, né, tenha lá suas relações intersetoriais para responder a esses desastres com seus próprios protocolos, regramentos, normativas, etc., né? Em relação, e tudo isso geram tensões, né? A configuração de encontro ela é muito delicada, porque é em torno de uma crise, ou seja, que tudo está já muito perturbado e à flor da pele, né? Todos querem fazer o melhor, né? Mas cada um tem o seu olhar sobre, né? E a sua forma de desenvolver relações interinstitucionais, inclusive intersubjetivas. Então, isso é um objeto até para que nós, das ciências sociais, nos debrucemos sobre isso, né? No que concerne ao meio científico, eu que sou pesquisadora de campo há 2 décadas só em desastres, porque eu vinha da área de outros conflitos em água, pesca, etc. Essa sempre foi minha área de pesquisa. Eu posso dizer, Jefferson, que o que mais me preocupa hoje, escrevi um artigo recente sobre isso que eu vou chamar de um certo assédio do bem. Um pouco na contracorrente, né, do movimento muito de solidariedade, etc. Eu sou mais precavida em relação a isso, dizendo, por exemplo, em relação ao meio científico, acho que é muito importante a gente discutir primeiro internamente quais são as fronteiras dos campos disciplinares,
as nossas possibilidades de interface, o que significa sempre ir ao encontro deste outro olhar, né, de conhecimento que tem o seu repertório, tem a sua própria massa crítica, etc., e fazer pontos para o diálogo. Então, eu, como cientista social, eu passei 20 anos como docente num departamento de hidráulica e engenharia da USP, como professora convidada, só trabalhando com engenheiro, biólogo e ecólogo. Então, minimamente, eu tenho um conhecimento mínimo da bibliografia, do olhar, etc., mas nunca agi como engenheira de hidráulica, né? Mas sei do que se trata, conheço os conceitos, conheço as teorias, etc., e por isso posso fazer colaboração com esses colegas. Significa dizer sempre que é um processo de aprendizar. A gente nunca abandonar os debates que são próprios das nossas áreas de conhecimento, mas a gente tem que ir ao encontro do debate do outro minimamente para a gente achar um campo comum de linguagem, de compreensão, de interpretação, para conseguir ter essa perspectiva mais holográfica. Então, talvez a gente se descuide um pouco dessa concertação interna de áreas de conhecimento. Eu não estou falando nem de instituições, entre áreas de conhecimento, dizendo, você veio das geociências, né, que o Roberto disse, né? Bom, então, qual é o recorte do debate das geociências que me permite ir ao cenário, etc., e colaborar desde aí? Porque eu tenho uma proximidade, mas faço alguma fronteira com as ciências sociais, que tem a sua própria expertise, práticas, questões, objetos, etc., que faz uma fronteira com a psicologia, que tem a sua, né? Então é importante, ao mesmo tempo, colaborar e conhecer a fronteira de atuação do outro. Por que, Jefferson, isso é tão importante? Nos últimos anos eu tenho escrito sistematicamente sobre isso, né? Porque quando a gente não respeita essa fronteira e começa a falar em cima do debate do outro, que a gente não tem competência para falar, em função do nosso aspecto formativo, seja ele autodidata ou não, é porque a invasão do outro significa que eu vou falar coisas, talvez, do senso comum do outro. Já não é mais uma fala científica, né? Eu falo assim, enquanto eu sou das ciências sociais, eu posso dizer que eu conheço o debate em sociologia dos desastres, né? Eu dialogo com a psicologia, mas eu me sinto mais confortável atuar junto com psicólogos, né? Para a gente conversar junto, mas ele falar daí para diante, porque senão eu vou falar falas do senso comum, talvez não seja nem aquilo que seja o mais efervescente, pertinente e considerável no campo da psi. Né? E assim como em outros campos. Então, esse é um exercício ainda muito tateante e que a gente precisa fazer interáreas. O outro exercício, e talvez você que está à frente dessa iniciativa com seus colegas, talvez precisam fazer esse exercício, essa concertação, antes de ir aos casos, né, onde um mínimo de coesão, né, não invasiva, em termos de conhecimento, precisa ter se dado previamente, né? O segundo desafio é do ponto de vista interinstitucional, mesmo do campo científico, porque é como se o desastre em Minas é propriedade das instituições de Minas. Já escrevi sobre isso. Desastre Rondônia é propriedade da Universidade de Rondônia, em Roraima é propriedade de... Ora, eu fico absolutamente envergonhada quando isso acontece, porque é como se o próprio cientista, que a sociedade civil, leiga, não saiba, mas nós, desde a universidade, nós sabemos que aquilo que rege o nosso fazer em campo é a competência no conhecimento, no assunto em que a gente se debruçou, escreveu, fez ensino, pesquisa e extensão, né? Agora, não é porque o desastre está localizado em Minas que o conhecimento que mais pode colaborar, né, no processo de organização, reformulação da política pública, vem das universidades mineiras. É uma coisa muito simples. Então, me causa uma certa estranheza quando eu vejo os colegas que, porque tem a bandeira da sua instituição, tem a chancela da sua instituição, para lá, eu sou de Minas, e, inclusive, tratam mal os cientistas que vêm de fora. Este é um fenômeno que acontece no Brasil, eu posso te dizer, desde os anos 2010. Ainda quando houve a catástrofe no Vale do Itajaí em 2008, ainda tinha coisas do tipo assim, tinha questões relacionadas à geologia, porque teve escorregamento de massas. O IPT era visto como um grande especialista, o IPT São Paulo, e eles estavam lá.
eu estava na área de sociologia, mas isso não constrangia os colegas catarinenses. Mas logo depois o próprio governador do estado juntou os catarinenses e teve suplemento de verba, etc. E aí a gente não era mais bem-vindo. Essa é uma outra questão, né? Outro dia eu tive que dizer para uma colega da antropologia da UFMG, ela era muito competente em conflitos ambientais, a melhor que eu conhecia, mas ela ainda era uma iniciante em termos de desastre, né? E eu estava muito desconfortável em ver um processo de as pessoas se auto-anunciando como especialistas num campo que está desde os anos 70. Você tem 40 anos de debate e as pessoas não se importam com isso, etc., e se autoproclamam especialistas sem conhecer 40 anos de debate. Isso. A segunda coisa é pensar que, da mesma forma que falamos isso, a própria comunidade tem a sua lógica operativa, com coesões, conflitos, etc., e as instituições, cada uma tem a sua lógica operativa também. Quando você me perguntou especificamente em relação a como vamos em políticas públicas que estão relacionadas a isso que a gente chamaria de proteção e defesa civil, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é aquele sistema, né, do âmbito federal até o âmbito local, que lida com, desde a prevenção até a resposta, com reabilitação, resgate, até a recuperação. Nós vamos muito mal, vamos péssimo em relação a isso, né? Eu já fui consultora da Secretaria Nacional de Defesa Civil, já representei a Secretaria em minutas de cooperação internacional com outros países também, conheço a problemática. A problemática interna é o fato de que você tem visões militares de diferentes corporações militares, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, com as suas lógicas, inclusive estaduais, e, por outro lado, de quadros das Forças Armadas da Reserva, e que tem as suas próprias vaidades, né? os seus próprios modus operandi oriundo das suas agências, das suas instituições de origem, e que tudo isso vem, então, conformar, desde 2012, um novo sistema de classificação de desastre, e nós das ciências sociais sabemos, né, que a forma de você classificar o mundo vai dizer a forma como você vai lidar com o mundo. E eles, então, reduzem o sistema de classificação dos desastres, assim como a partir da redução da classificação do mundo, através desse sistema chamado COBRAD, Código Brasileiro de Desastres, reduz também a forma como se entende o manejo do próprio problema, o que acaba sendo formas de classificar e de agir sobre o mundo que também vão filtrar as competências científicas nos vários campos de conhecimento, que podem ser parceiros ou que devem ser marginalizados e até criticados, né? Então, eu diria que existem dois processos, né, endógenos e exógenos, que deveriam trabalhar juntos, né? Eu acho que, em termos da pressão social da comunidade científica, é muito importante, do meu ponto de vista, estratégico, e talvez a Unicamp caminhe nesse sentido, eu suponho que seria apreciável se o fizesse, né? É pensar nessa coesão inclusive transdisciplinar, né? Mas que haja esse respeito à fronteira do debate de cada um e à competência de cada um para lidar com esse objeto, né? E, do ponto de vista do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que possa haver uma própria depuração, né? E essa depuração ela seja, inclusive, alimentada pelas nossas produções científicas. Há poucas semanas eu passei com o novo secretário nacional de Defesa Civil, passei um dia inteiro com ele, conversando um pouco sobre intranquilidades que eu via no debate acadêmico, novas questões, novos desafios, e também para poder escutá-lo sobre o que ele via como desafios do sistema, né? Mas um deles é essa vaidade, né? A falta de humildade, inclusive nas palavras dele, a falta de humildade, que é a farda ou o colete laranja, né? Ele outorga um poder, né? E dá uma falta de humildade para dizer, eu não sei manejar certos aspectos do problema, please, né? me auxilie, né? Então, depuração e revisão em processos endógenos do sistema e a colaboração conosco também articulado entre outros atores, né? Obrigado. Mais alguma questão? Consideração? Eu tenho.
eu acho que essa discussão ela é muito interessante, ela traz um elemento bastante grande e complexo de aspectos que eu acho que são importantes da gente considerar. Eu acho que um desses aspectos é, por exemplo, quando você fala, Luiz, desse histórico sobre esses desastres, né, que a gente poderia classificar como desastres tecnológicos, que tem a ver com a própria idade dos investimentos que foram feitos em determinados setores, né? E esse tipo de investimento que, ao longo do tempo, ele não foi acompanhado do necessário investimento em manutenção, por exemplo. Então, isso, de certa maneira, confirma, né, as grandes preocupações que a gente tinha desde o início da discussão ambiental no Brasil há 40 anos atrás, no começo da década de 80, que eu acompanho mais de perto, que é a população e meio ambiente da BEP, né, que essa questão dos desastres tecnológicos estava sempre colocado, né, e essa ideia de que, com o tempo, né, isso poderia trazer situações piores. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, provocar nenhuma mudança significativa e esse tempo nos alcançou, né? E a pergunta que eu te faço, e eu gostaria que a Norma também refletisse um pouco sobre isso, por que, mesmo conhecendo todas essas situações que a gente conhece no âmbito científico, a gente tem tanta dificuldade de promover mudanças significativas na atitude das pessoas? Por que não existe um paralelo entre o conhecimento da comunidade geral, da população em geral, sobre a questão ambiental e as mudanças de atitude e mudanças de comportamento? Eu acho que esse talvez seja o tema central para a gente pensar daqui para frente. Não, acho que a resposta é lamentavelmente simples, né? Quer dizer, as pessoas não sabem, a gente sabe, só que a gente não tem poder político para mudar, a gente não está na posição daqueles que podem, efetivamente, estão na posição do motorista. Então, as corporações sabem. As corporações do cigarro sabiam desde sempre que o cigarro causava câncer. Existe correspondência da ESSO, da Exxon, da Shell, etc., dizendo que, e de fato, os combustíveis fósseis, a queima dos combustíveis cria exatamente gás de efeito estufa, isso está crescendo no planeta, eles sabiam disso muito claramente. Se eles não soubessem, o James Hansen esteve no Senado nos Estados Unidos em 1988 e mostrou lá, desenhou para eles um monte de gráficos, etc., etc. Então, não há uma carência de consciência. Aliás, essa é a primeira questão que nos diferencia dos colapsos anteriores. Os colapsos anteriores foram feitos sem que as pessoas tivessem consciência do processo de colapso. Nós hoje banhamos na ciência, nós sabemos perfeitamente qual é a situação em que nós estamos e qual é aquilo que nós devemos fazer para ou mudar ou para amenizar ou atenuar, em suma, as consequências. Nós não estamos fazendo porque não existe um processo democrático de decisão. Então, o que me leva, mais uma vez, à questão infernal, que é, desde Atenas, é a política que decide a situação, os destinos de uma sociedade. A política está muito desprestigiada, etc., etc., mas se vocês pegarem os processos eleitorais que houve no Brasil, essa questão ela não está na pauta. Não está na pauta nem da esquerda. Não estou falando da direita. Não está nem da esquerda. Então, isso seria absolutamente fundamental que estivesse no centro. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que vamos dizer assim, é o mais importante. O segundo ponto é que a imprensa tem uma responsabilidade excepcionalmente grande nisso. Não só porque a imprensa é parte das corporações, óbvio, mas se vocês pegarem tanto eu esqueci de mostrar para vocês, eu pus uma flechinha, mas esqueci de comentá-la, essas questões das barreiras, das barragens nucleares, aparece no estado de Minas na seção cotidiano.
quando nós estávamos numa crise hídrica em 2014, 2015, a Folha de São Paulo colocava essa crise, nós estávamos a 5% do segundo nível do volume morto, e aparecia na seção cotidiano, junto com o fato que o Joãozinho roubou o supermercado e o ônibus quebrou, etc, etc. Ou seja, a imprensa não entendeu, e não entendeu não porque ela é burra, mas não entendeu porque ela tem uma agenda, que é o fato de que essa questão é uma questão central. Enquanto nós não colocarmos essa questão como sendo transversal, absolutamente central, no nível de todos os níveis, das nossas reflexões pessoais, das nossas reflexões políticas, daquilo que nós entendemos pelo ser o papel da universidade, que é exatamente de tentar encontrar caminhos para viabilizar um sistema de atenuação do colapso. Enquanto nós não fizermos isso, a gente vai ter uma esquizofrenia, porque nós sabemos o que está acontecendo e nós não estamos agindo em função dessa consciência. E para melhorar a situação, as pessoas falam assim, é melhor não falar tudo de uma vez, porque causa pânico, o pânico causa paralisia. Então vamos falar devagarzinho. Quer dizer, é uma falta absoluta de percepção daquilo que a Nora está falando. De onde você está falando? Quer dizer que eu sei qual é o nível de verdade que você pode entender, certo? Então eu sei qual é o nível de verdade. Eu estou dando para você isso em conta-gotas, porque senão vai ser ruim para você. Você vai intoxicar, você vai ficar com medo, você vai perder o teu sono. Não, as pessoas são adultas. Aliás, as crianças estão melhorando, estão fazendo muito melhor, porque estão fazendo, os adolescentes estão fazendo greves. Globalmente, houve 1.400.000 adolescentes que entraram em greve sexta-feira passada, e os adultos estão aqui, estão aqui feitos uns palhaços, aplaudindo os adolescentes, ou simplesmente sorrindo deles como se fosse alguma coisa, um certo paternalismo, né? Mas eles eles perceberam mais facilmente do que nós qual é a gravidade da situação. Então acho que a universidade ela está, eu vou fazer uma maldade, mas uma coisa que me deixa bastante perplexo, que é o seguinte: o Instituto de Física, que é um instituto extremamente renomado no Brasil, um super instituto de física, nós temos grandes físicos na universidade, não tem nenhum cientista ali, não tem uma linha de pesquisa sobre mudanças climáticas. Então, isso mostra que existe uma defasagem muito grande entre a pauta científica de hoje e aquilo que a universidade está interessada. Quer dizer, há um descompasso, há efetivamente um descompasso, e eu acho que cabe a nós começar de dentro, intramuros, para ver aquilo que é possível, de alguma maneira, pensar, fazer, trabalhar, para sair dessa zona de conforto, esses nichos de especialidade que nós temos, que eu acho que devem ser respeitados, é claro, mas a casa está pegando fogo. Então, os nichos de especialidade têm a sua importância, mas o importante é o seguinte, quer dizer, qual é a nossa tarefa numa situação em que há um incêndio na casa, certo? E acho que isso é maior do que qualquer outra questão hoje. Se Roberto e Luiz me permitirem, eu queria falar sobre a barragem que Roberto perguntou a você, mas eu preciso falar algo, porque eu estudei muito barragem, inclusive no meu doutorado há 20 e tal anos, né? A gente também, nós temos que ter uma preocupação muito grande com barragens já velhas senhoras, né? Em uma política de barramentos que começou em Juscelino Kubitschek, de grandes barragens na década de 50. Mas, curiosamente, os grandes riscos de colapso de barragem também são com barragens novas, inclusive recém-inauguradas. Eu trabalhei sobre isso especificamente num projeto há mais de uma década, com casos no Brasil de barragens recém-inauguradas e que colapsam, né? Então, é importante a gente falar isso, por quê? Porque uma questão está relacionada à manutenção, né, de barragens antigas. Outra está relacionado ao conjunto de conhecimentos, de técnicas e de habilidades que hoje os profissionais, em relação às empresas que são contratadas, estão dispondo na produção desses sistemas técnicos, né? Desses objetos técnicos, e que é de má qualidade. Então, acho que é importante também ter isso em consideração, né? E já houve um ou mais casos trágicos bem recentes também em relação a isso.
quando o Roberto pergunta, né, como que a gente pode pensar no sentido de alavancar um pouco esse interesse por temas candentes como o da questão ambiental, como a gente se coloca em relação a isso, eu acho que eu concordo com o professor Luiz, que é uma questão de uma agenda dos lugares desde onde a gente produz a nossa sociabilidade nessa esfera pública, né? Como produzir essa agenda, como agora a Unicamp está produzindo uma agenda. A minha instituição, infelizmente, não tem uma agenda em desastres, né? Infelizmente, né? Eu sou sozinha lá, né? Infelizmente, mas tem outras prioridades, na qual, inclusive, ela é muito boa, né? Ela é muito boa, mas assim, não tem essa... Estão todos tão assoberbados com novas rotinas por conta de mudanças em PECs, etc. Estão todos tão assoberbados, né, que não consegue haver sequer tempo a administração superior para pensar em alavancar uma nova agenda em certos temas que se mostram estratégicos e para os quais a universidade tem um papel relevante de responder à sociedade, que exatamente como o Luiz falou, não pode se permanecer omissa, né? Então, eu acho que há uma dimensão que é essa, mais institucional, em função da criação dessa agenda de uma maneira mais sistemática e robusta, né? Há uma outra questão, e eu vou retornar a ela, que é do campo de como a gente lida com o nosso próprio processo formativo antes de ser de intervenção, né? Que aí eu volto à questão de que há muita excitação tanto do meio discente quanto do meio docente, né, para fazer parte de uma coisa ruim, às vezes que vira o tal do turismo da tragédia. Hoje a gente está estudando muito sobre isso, né? O turismo, dentre outros males que o turismo da tragédia traz, né, pelo melhor dos propósitos, né, sempre aludia a isso, né? Dentro dos malefícios que isso faz está a revitimização das pessoas que são afetadas nas tragédias. Ela é obrigada a ficar naquilo que o Norberto Elias vai chamar de uma figuração, né? À medida que a gente vai para ajudar, porque a gente é do bem e quer apoiar, consolar, não sei o que, darará, o outro também se obriga a fazer uma performance da vítima e tem que chorar de novo e tem que sofrer de novo nos termos que agrada ao voluntário que vai lá, nos termos que agrada ao cientista que vai lá, nos termos que agrada... E essa revitimização, ela causa muito sofrimento social. A gente não tá ajudando nisso. Então, é muito importante para a gente também identificar o momento oportuno, quando e como, né, desde um conhecimento prévio das lideranças locais, né, de fazer isso que a gente está chamando de uma democracia cognitiva para pensar a política de desastre. Então, acho que no campo das ciências sociais é isso, né? Antes dessa agitação, né, dessa excitação em ir a campo, não só a gente tem em consideração o outro, né, dentro da sua lógica própria de funcionamento e questões e desafios, etc., e do tempo do outro, inclusive o tempo do outro que o outro não quer falar com você, né, e que você está invadindo o espaço público e privado dele, né? A gente tem que delimitar melhor essa fronteira da abordagem para fins de pesquisa ou de extensão do que quer que seja. E uma segunda questão é, antes da gente também se provocar a ida a campo, no meio de uma crise aguda, é que a gente saiba com qual repertório a gente está indo para ajudar o quê. Significa dizer, você tem que ficar muito mais na biblioteca, lendo, aprendendo, discutindo com os seus colegas, discutindo com o professor, né? Antes da extensão. Porque a extensão é sempre o estender aquilo que você já tem relativamente consolidado como base teórica, como discussão em debate, etc. E aí se pôr em contato com uma fala cientificamente pertinente, né? Senão a gente vai para... E há muita confusão hoje. Há muito ativismo científico com pouca consistência científica. Há muito ativismo científico e pouca bibliografia que esteja na fronteira do debate de desastre. Então, acho que essa é uma questão, Jefferson, que eu reputo que deveria ser discutida, né? E, Roberto, é o que eu reputo que poderia ser colocado na discussão mais frequente das ciências sociais. Obrigado, Norma.
Obrigado, Luiz. Eu acho que a discussão foi bastante intensa, o nosso tempo já está se esgotando. Uma série de aspectos foram levantados aqui hoje. Eu acho que essa discussão, a gente já teve, né, Luiz, oportunidade de começar em alguns momentos, com a Norma também em outros momentos. Eu espero que ao longo do semestre que vem, que a gente possa trazer a Norma para ficar aqui com a gente possa outra vez se encontrar e avançar nessas discussões. Então, com isso, eu encerro essa mesa e convido a todos para participarem do lançamento aí da 3ª edição do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, do professor Luiz Max. Muito obrigado a todos pela presença e, o mais importante, vamos continuar mantendo o contato para aprofundar essas discussões. Obrigado a todos.